Olá, que bom ter você aqui com a gente para mais uma análise. O Nutrição na Saúde Mental de hoje vai fundo no tema. Como a alimentação impacta a depressão. A ideia é explorar como que a gente come pode mexer com o nosso humor, o nosso bem-estar mental, sabe? Com um olhar especial para o Brasil. Vamos passar por alguns pontos-chave, falta de nutrientes, o papel de vitaminas como B e D, ômega 3, magnésio, e o tal do eixo intestino-cérebro. Isso. E também o impacto daqueles alimentos ultraprocessados, né? E claro, dá umas dicas práticas de alimentos que podem ajudar. Tudo baseado em pesquisas recentes. E o contexto aqui no Brasil é algo que chama atenção, né? As fontes que a gente analisou mostram uma prevalência bem alta de depressão. Parece que quase dobrou depois da pandemia. É um número preocupante, sim. E é interessante notar como isso pode estar ligado ao aumento do consumo de ultraprocessados por aqui. Daí surge essa área, a psiquiatria nutricional, ganhando cada vez mais espaço. Exato. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. E para quem está ouvindo, alguém já sentiu na pele como a alimentação mexe com o humor? Conta pra gente nos comentários. Então, um ponto que parece central nas fontes é essa questão das deficiências nutricionais. É bem marcante como a falta de certas coisas parece comum em quem está com depressão. Exatamente. E o fascinante é ver o papel específico de alguns micronutrientes. As vitaminas do complexo B, por exemplo, B6, B9, B12. Elas são, tipo, cruciais para fabricar os neurotransmissores. Os mensageiros do cérebro, né? Isso. E a falta delas pode aumentar uma substância chamada homocisteína, que está ligada à inflamação e piorar os sintomas depressivos. Tem até um estudo grande aqui no Brasil, o Elsa Brasil, que mostrou isso em mulheres. Interessante. E a vitamina D? Sempre ouço falar dela. A vitamina D é outra peça-chave. Ela ajuda na produção de neurotransmissores também e, olha, níveis baixos foram sim associados a mais sintomas depressivos. Um estudo com idosos lá em Florianópolis mostrou isso. E fatores como obesidade, falta de exercício influenciam nisso também, certo? Influenciam, com certeza. E não podemos esquecer do magnésio. Ele é vital para os receptores de serotonina e para gerar energia nas células, o ATP. Muitas vezes falta na dieta moderna, cheia de processados, sabe? E o estresse também consome magnésio. Faz sentido. E o ômega 3? Fundamental, especialmente o EPA e o DHA. Eles são parte da estrutura das células nervosas e ajudam a controlar a inflamação. Hoje em dia a gente costuma comer muito ômega 6 e pouco ômega 3. É um desequilíbrio. Doses ali de 1,5 a 2 gramas de EPA por dia podem ajudar no humor. E você mencionou outros também, né? Zinco, vitaminas A, C, Sim, selênio. sim, as fontes citam eles também como importantes, como protetores, digamos assim. E essa história do intestino ser nosso segundo cérebro? Como isso entra na questão da depressão? Parece mais que só uma metáfora, né? Totalmente. É uma via de mão dupla super importante. Intestino e cérebro não param de conversar, sabe? Pelo nervo vago, por hormônios, pelo sistema imune. E a chave dessa conversa é a microbiota intestinal. As bactérias que vivem lá dentro. Exato. Trilhões delas. E olha que interessante, elas produzem os 90% da serotonina do nosso corpo e mais uns 30 outros neurotransmissores, tipo o GABA, que acalma. Nossa, 90% da serotonina? É muita É coisa. assim? Então, quando essa turma de bactérias está desequilibrada, o que a gente chama de disbiose, pode gerar inflamação, e essa inflamação pode parar lá no cérebro, a tal da neuroinflamação, afetando diretamente o humor. Entendi. O que nos leva direto para os alimentos ultraprocessados. Os Alpes. Qual é o veredito das fontes sobre eles? Olha, o veredito é bem claro e não é bom. Os Alpes, aqueles produtos cheios de aditivos, açúcar, gordura, sódio, com lista de ingrediente enorme, eles têm um impacto bem negativo. Além de serem pobres em nutrientes, imagino. Sim, isso também. Mas o mais preocupante são estudos tipos da USP que as fontes citam, mostrando uma ligação forte mesmo. Quem consome mais o Alpes tem um risco bem maior de ter sintomas depressivos, sejam persistentes ou moderados a graves. E por que eles fazem tão mal assim? São vários motivos. Primeiro, eles tiram lugar de comida de verdade na dieta, né? É o deslocamento nutricional. Segundo, eles inflamam, por causa do açúcar, das gorduras ruins. E terceiro, eles detonam a microbiota intestinal. Até pelos aditivos? Sim, inclusive pelos aditivos.
E um ponto crucial que as fontes destacam: essa ligação com a depressão parece existir mesmo quando a gente controla a qualidade nutricional geral da dieta. Isso sugere que, o processamento em si, os aditivos, têm um papel direto nisso tudo. Uau, isso é impactante. Se o próprio processamento industrial já é um fator, o que as fontes recomendam então? Qual o caminho para a nossa alimentação? O caminho principal, e o Guia Alimentar para a População Brasileira reforça isso, é priorizar comida de verdade, alimentos in natura ou minimamente processados. Aquela frase, né? Descascar mais e desembalar menos. Gosto dessa frase. E na prática, quais alimentos seriam bons? Bom, focar em fibras é essencial. Frutas, verduras, legumes, grãos integrais. Elas alimentam as bactérias boas do intestino, o que ajuda a reduzir sintomas depressivos. Pensa em aveia, feijão, folhas verdes. E os probióticos? Iogurte, kefir. Isso. Eles podem ajudar a modular a microbiota, são os chamados psicobióticos. A ciência ainda está avançando nisso, mas é uma área bem promissora. E não podemos esquecer dos chás. Chás. Quais? Camomila, erva cidreira e o chá verde, que tem L-teanina, uma substância que ajuda a relaxar. Eles podem dar um suporte, sabe? Junta o efeito químico com o ritual de tomar o chá, que já acalma. Pensando em tudo isso, especialmente nessa ideia de que o processamento em si pode afetar a nossa mente, fica uma pergunta, né? Será que a solução está só na gente escolher melhor o que come, ou será que precisamos de mudanças maiores? Tipo, regular esses produtos de forma mais séria, como já foi feito com outras coisas, como o tabaco? É uma reflexão muito pertinente, sem dúvida. E enquanto a gente pensa nisso, tem um ponto que não pode faltar. É um aviso super importante. Qual seria? É fundamental lembrar: antes de fazer qualquer mudança grande na dieta ou começar a usar suplementos, ainda mais se já estiver em tratamento para depressão ou outra coisa, a pessoa precisa sempre conversar com um profissional de saúde. Um médico, nutricionista, a orientação individual faz toda a diferença, tá? Perfeito. Um lembrete essencial mesmo. Bom, as fontes que a gente usou para essa conversa toda estão detalhadas na descrição, para quem quiser se aprofundar. E se você curtiu essa nossa exploração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!